Muitas contusões, elenco ficando curto, o que você me diz ali? E mais a história do Lucas, né? Que amanhã vai passar por essa artroscopia, esse exame, né? E essa história do Lucas, assim, a gente vai atrás de mais informações até para esclarecer para o torcedor, porque fica muita dúvida. Pô, mas ele não podia ter feito isso antes? O que está acontecendo? O Lucas, ele faz exames constantemente. Esses exames não apontam nada. Não apontam nada de diferente. Mas o Lucas continua sentindo incômodos. Movimentação, e não é esse dia especificamente ele sentiu dor e parou de treinar. Não, depende da movimentação, depende da carga, da intensidade. Tanto é que ele treinou entre os titulares para jogar contra o Atlético Mineiro. Mas aí acharam melhor dar uma segurada justamente por essa situação que ele ainda relata. Então esse exame vai servir para ver se efetivamente tem alguma coisa, algum tipo de resíduo de cicatrização da lesão que ele teve, e aí se tiver esse resíduo faz uma raspagem. Tá. Então por isso que hoje a gente não consegue falar, mas o Lucas vai estar disponível, não sei o que vai dar nesse exame. Vai depender do que eles observarem amanhã. Não, e eu acho que a torcida do São Paulo fica um pouco nessa agonia, porque, pô, se for parar ali na época de ouro, né, de 2005, o Refis do São Paulo era a primeira referência de medicina esportiva no país. E hoje tem muito jogador no DM, é isso, às vezes pouca informação. É isso, a mesma lesão, né, ligamentar. Cara, aí o torcedor começa a falar, pô, e aí agora o Lucas vai pra faca de novo? Que isso? Mas é isso, é um exame, né? Acho que vale... Isso, agora o que você falou faz sentido, porque o André Silva, o Rian e o Caleri, basicamente é a mesma lesão, né? Total. Então, rola ali um entendimento, e muitas vezes o torcedor fala, departamento médico, e a gente tem esse debate antigo no São Paulo, né? Porque não é de hoje que a gente fala de lesão no São Paulo. Sim. Então, é algo que a gente fala, você tem que separar ali. Então, você tem um médico que ele faz o diagnóstico. E aí vai para a recuperação com a fisioterapia. Depois é a preparação física. E aí depois ele é liberado para voltar a treinar no gramado. Então tem algumas etapas desse processo de recuperação quando o jogador tem uma lesão. A do Marcos Antônio, até se vocês observarem, o São Paulo mudou um pouquinho o modus operandi na divulgação de lesões. Porque o São Paulo nunca divulgou tempo de recuperação. Tá. Até para falar, geralmente o jogador volta antes, e aí a gente fala 8 semanas, o cara volta em 6. Ou a gente fala em 8, o cara volta em 10. E aí começa a cobrar. Vocês não falaram 8? Então o São Paulo não falava mais, só que agora mudou. Porque o cenário está tão complicado que na do Marcos Antônio eles falaram a expectativa é de que ele volte para o jogo contra a LDU pela Libertadores. A atualização do Oscar, ele ele correu no gramado ontem pela primeira vez. Ele está indo para a 6ª semana de recuperação de 8 semanas possíveis, sabe? Então, acho que o clube está tentando falar até para acalmar o torcedor nesse sentido. Com mais clareza, né? O que é o ideal, né? Porque o torcedor também quer entender o que acontece. Não, total, porque senão acontece o que aconteceu com o Santos, o Neymar contra o Corinthians, né? Que ele tinha uma lesão mais grave do que era divulgado. Falaram que era só um desconforto muscular, é um desconforto que tirou ele 1 mês e meio de jogo. E aí ficava aquela agonia, mas o que estão escondendo, né? E acho que o torcedor de São Paulo ficou um pouco nesse lugar, é a mesma lesão, é um monte de jogador, a gente não sabe quando volta, o que tá pegando, sabe? E aí é bom dar um respaldo ali. E o Wendel deve voltar para amanhã, porque o Wendel treinou normalmente ontem, hoje eu ainda não vi se tem alguma atualização, mas provavelmente ele treinou normal também, então o Wendel vai voltar a ser relacionado. O Everton, ao contrário do Dorival, que o Dorival já falou dos problemas do 11, o Crespo tem conseguido driblar todos esses problemas, pelo menos até agora, né? Exatamente. Né? Exatamente. A chegada do Crespo, o São Paulo decolou. Veio voando e assim, é preocupante que sempre a mesma lesão em vários jogadores, né? Isso que chama a atenção, que nem agora. São Paulo sem atacante, porque os 3 com a mesma lesão e lesão que demora bastante tempo para voltar. Né? E isso é preocupante. Só que o trabalho do Crespo até esse momento está sendo espetacular. Que ele está conseguindo aí, fez o São Paulo voar e voar de uma maneira brilhante aí.